Essa técnica é muito simples, só que poucos vendedores usam. E ela pode ser usada nas ligações, nos e-mails e até presencialmente, sem limites. Fique ligado que eu vou te ensinar uma técnica que mexe com a cabeça do seu cliente. Fala, meus irmãos, aqui quem fala é Anderson Vallen, vendedor profissional desde a época que o Silvio Santos era camelô. Dito isso, vamos falar do que interessa. É a técnica que todo vendedor deveria usar, mas não usa. Não sei por quê, talvez porque não conheça a técnica. Bolotão é terrível, galera. Terrível. Vamos falar o que interessa, meus irmãos. A técnica que todo vendedor deveria usar, que é muito simples mesmo, só que não usa. Não sei o motivo, talvez porque não conheça, mas agora você, vendedor profissional, vai conhecer. Basicamente, essa técnica consiste em colocar uma pergunta aberta, grava isso, aberta, no final de qualquer diálogo. E eu tenho certeza do que você pensou agora, certeza absoluta. Coloque chaves aí, editor. Mas essa é muito fácil, faz outra mais difícil. Eu tenho certeza que você pensou isso e tenho certeza que 98% dos vendedores não usa essa técnica. Se usa, usa sem o conhecimento devido para fazer com que ela seja eficaz. Mas agora que vem a parte interessante, galera. É a parte que eu vou te explicar por que essa técnica é tão importante, o que ela faz com a mente do seu cliente e como seu cliente vai se comportar depois que receber essa pergunta. Mas antes disso, me segue aí, meu irmão. A nossa comunidade de vendedores precisa de você. Quando você segue esse canal, o YouTube entende que esse canal te ajudou de alguma forma e vai enviar para outras pessoas que têm o mesmo perfil de você. E quando você dá o like nesse vídeo, dá o like aí, por favor, o YouTube entende que esse vídeo te ajudou de alguma forma e vai enviar para outras pessoas. E assim a nossa comunidade só vai subir. E nós, vendedores, precisamos nos unir. Porque hoje estamos separados, mas um dia seremos a maioria e você sabe disso. Seguinte, o próximo passo é uma técnica que você pode usar tanto no final do e-mail, no final das ligações ou até presencialmente em uma visita. Você sempre coloca uma pergunta no final aberta, isso é importante. Essa pergunta vai agir na mente do seu cliente como um gatilho de alerta. Isso é inconsciente, ele não sabe o que está acontecendo. A primeira coisa que vai acontecer com o seu cliente quando você fizer uma pergunta aberta, ou seja, quando você usar a técnica do próximo passo, é que ele vai sair do automático. Geralmente, isso acontece com todos nós, tá, galera? Quando você recebe uma pergunta fechada, o que é uma pergunta fechada? Que só te dá uma opção de responder sim ou não, isso é uma pergunta fechada, ele te responde no automático. Você vai perguntando as coisas para ele e o seu cliente vai respondendo sim, sim, não, não, sim. E por aí vai o contato inteiro. Até presencialmente ele vai fazer isso contigo. Agora, quando você põe uma pergunta aberta, ele vai pensar na resposta, porque é uma resposta diferente. Quando ele pensa, o cérebro dele age de uma forma a lembrar quem é você, lembrar o tipo de pergunta, e por isso que cria um alerta na cabeça do seu cliente. Porque ele precisou pensar um pouquinho mais para te responder. E não pode ser qualquer resposta, né, pessoal? Porque se ele se comprometer com alguma coisa contigo, no mínimo isso cria um mal-estar se ele não corresponder à resposta que ele deu, ou que é mais provável, o cérebro do seu cliente vai trabalhar em respostas para resolver o problema que você trouxe para ele. Uma pergunta aberta, que dá um trabalho de pensamento para o seu cliente, vai gerar uma demanda para que esse problema seja resolvido. É mais ou menos assim que funciona. Então, meus irmãos, dependendo do tipo de pergunta que você fizer para o seu cliente, lógico, pergunta aberta, mas qual nível de pergunta aberta você usar, isso na cabeça do seu cliente vai gerar um compromisso dele com você, só que é inconsciente. Ele não vai dizer que tem um compromisso, mas inconscientemente ele vai lembrar disso e só vai descansar, ele só vai parar de pensar quando ele finalizar esse compromisso. Eu digo finalizar o compromisso porque a nossa mente, ela trabalha exatamente dessa forma. Isso eu já falei um pouco atrás aqui para o vídeo. A nossa mente trabalha para resolver esse problema. Então, isso gera um pequeno compromisso de que enquanto ele não te responder ou enquanto ele não fizer o que foi acordado naquela pergunta, ele não vai descansar. Por isso que é muito importante você colocar um próximo passo no final de cada conversa, de cada assunto, de cada visita ou contato com esse cliente. Nossa! Vou te dar um exemplo de pergunta aberta que você pode usar com seus clientes. É um exemplo que você pode ir modulando conforme o seu ramo ou conforme o que você vai vender para o seu cliente. Imagina a seguinte pergunta. Você está lá terminando o contato com o seu cliente e no final você fala assim: eu vou te enviar minha lista de produtos. Aí você pode separar quais produtos melhor atendem a sua demanda. Ou, se você preferir, eu separo esses produtos que eu imagino que seja melhor para você e você me diz se está de acordo ou não. Ele vai ter que pensar em uma resposta, pode ter certeza disso. As opções que ele tem ou ele fala, legal, me manda a lista que eu vou separar quais os produtos melhor atendem a nossa empresa. Ou a segunda opção,
Não, tudo bem, separa quais são os melhores produtos para mim que eu vou dar uma olhada. Entendeu a diferença? Isso vai fazer ele pensar. E essa pequena mudança, essa resposta que ele deu para você, vai gerar um compromisso na cabeça do seu cliente. Então, ele vai ter que te responder. Isso é muito gritante na nossa mente. Quando nós respondemos dessa forma, cria de fato um compromisso. Você fica incomodado se você não responder a pessoa no momento que você prometeu ou da forma que você prometeu. Ele pode até não te responder, mas que ele vai ficar incomodado, que ele vai lembrar de você no próximo contato, pode ter certeza que ele vai lembrar. Só que é o seguinte, meus irmãos, você precisa treinar. Esse tipo de pergunta não nasce assim naturalmente. Você precisa ir treinando com o tempo. Nas primeiras perguntas vai ser um pouco complicado você entender ou formular uma pergunta aberta. Na maioria das vezes pode até sair uma pergunta fechada, porque no fim das contas, a maioria esmagadora das perguntas que nós fazemos para todas as pessoas do nosso meio são perguntas fechadas. Mas vai treinando. As perguntas abertas vão te ajudar muito com o seu cliente no dia a dia. Então, decore o próximo passo. Use ele sempre em todo o contato que você fizer com o cliente e até na sua casa, com seus parentes, com seus amigos. Assim você treina mais esse tipo de pergunta e assim você vai ter mais resultado quando você precisar de alguma coisa ou quando você precisar ser lembrado pelo cliente. Esse é o ponto-chave. Seja lembrado. E o que precisa também ser automático na sua mente, meu caro amigo vendedor, é o seu comentário aqui embaixo. O que você achou desse vídeo? Te ajudou? Essa técnica você já usava ou não usava? Responde aqui pra gente que eu vou responder todos os comentários que tiverem no vídeo. Um beijo na alma de vocês, meus irmãos. Até a próxima.